E eu creio que da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo, ele vai estar falando contigo também. Eu só queria pedir por gentileza ao Miguel para trazer essa mesinha para mais perto do pastor, porque eu vou ter oportunidade de tomar água. E eu creio que você não veio simplesmente aqui por vir. Muito obrigado, meu lindo. Você é, como eu já falei, não é arcanjo, mas é um anjo do Senhor, amém? Eu creio que você não veio por vir, eu creio que você veio com um propósito, e é impossível sairmos da presença do nosso Deus da mesma maneira. Agora, só lembrando que você está proibida, eu falo isso brincando, mas é com muito carinho, de sair por aquela porta sem que eu te dê um abraço no final. É a minha alegria poder abraçar cada vida, poder cumprimentar você, e isso traz ao meu coração muita alegria como pastor e como servo, amém? Então o tema da nossa ministração nesta noite será uma vida com propósito, amém? Diga assim para o seu irmão, diga: você nasceu para marcar essa geração através do propósito de Deus. Evangelho de Lucas, do Senhor Jesus, que Lucas escreveu, capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas 2, do 25 até o 35, nós vamos ler 10 versículos. Nosso Deus é maravilhoso. E que haja liberdade aí no seu lugar, para você glorificar o Senhor, para você exaltar o nome daquele que é santo e bendito. Essa igreja te ama demais. Não perca por nada na próxima quarta-feira. Convide pessoas para estarem aqui conosco, juntamente com você, porque eu creio que Deus vai estar falando algo poderoso. O Senhor ministrou ao meu coração, mas nada tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor e com a sua presença, porque é Ele que faz. E próximo sábado e próximo domingo também. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, você tem a oportunidade de acompanhar pelo telão, mas independente do sentido ou da versão, aliás, da versão, o sentido é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz aqui, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a partir do 25: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. Foi revelado pelo Espírito que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais de quem? Do Senhor Jesus, trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus pelo menino, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que dele ouviam. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como também para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui nesta noite, Pai, e eu creio que o Senhor trouxe cada vida, cada coração, no propósito de não apenas ouvirem a Tua palavra, de Te adorarem, mas de sairmos daqui transformados pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Nada tem a ver comigo, nada tem a ver conosco, nós que estamos no altar, tudo tem a ver com o Senhor, tudo é para a Tua glória, Pai. Então mais uma vez nesta noite, Pai, fala conosco, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu possa ser um João Batista, Pai, que eu aponte para o Senhor, que é o Senhor que batiza
com o Espírito Santo e com fogo, e que corações sejam redimidos, renovados e curados pelo teu poder, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, que essa palavra é a palavra da verdade, diga aleluia, e aplauda mais uma vez ao Rei da Glória, que é santo, que é digno, que é poderoso. Oh glória! Uma vida com propósito. Meus lindos, é interessante que cada um de nós vivemos muitos propósitos, não apenas um. O Senhor nos chamou desde o ventre, com uma missão, com um propósito, e muitos dependem da nossa permissividade. Eu acredito que o Senhor, Ele fala conosco, Ele deseja nos abençoar, porque a Bíblia diz, eu já falei certa vez aqui, que Ele é galardoador, e galardoar vem do original presenteador, daqueles que o buscam. Então Deus, Ele é o maior interessado em abençoar a minha e a sua vida. Mas é óbvio que muitas vezes também, nós como seres humanos, ou sabendo ou não sabendo, nós rejeitamos alguns presentes que o Senhor deseja nos dar, por causa da nossa falta de sensibilidade, por causa da nossa desobediência, por causa da falta de maturidade. Então são várias coisas que nos levam a não ir além, dentro daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Eu sempre falo que quando Deus levanta uma pessoa para que ela faça algo nessa terra, e quando eu falo isso, eu falo de maneira abrangente, eu não só me refiro ao serviço ministerial, como cantar, como tocar, dançar, ensinar, pregar, mas em tudo aquilo que você faz, porque eu já falei que você pode ser um empresário e viver debaixo de um propósito, você pode ser um médico e viver debaixo de um propósito, você pode ser alguém que trabalha com confecção e viver debaixo de um propósito. Propósito é tudo aquilo que nós fazemos, que tem a aprovação de Deus, até os meus negócios também, porque é através da sua renda que você se supre, e que você também abençoa a obra de Deus, e você semeia para que possamos avançar ainda mais. Mas muitas vezes nós freamos algumas coisas, porque falta em nós essa maturidade, esse conhecimento. E é interessante que quando nós falamos sobre vivermos em prol de um destino, em prol de um propósito, você pensa, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou marido, eu sou esposa, eu tenho namorado, eu tenho namorada, eu trabalho nisso, eu tenho tantos propósitos na minha vida. Mas como é que o pastor fala sobre uma vida com propósito? Diga assim para o seu irmão, diga, não é Deus que vai dizer até onde você vai. Fale para o seu irmão, diga, é você que vai dizer até onde você quer ir. Como assim, Senhor? Eu sou responsável pelo meu destino? Estou dizendo exatamente isso. Deus, Ele te fez nascer com um propósito. Quando você nasce com um dom, você começa a identificar aquele dom. Já tem crianças que você já vê que tem um dom para serem líderes, porque já conseguem agregar outras crianças. Tem meninos e meninas que, quando estão crescendo, você já vê que são bem afinadinhos. São aqueles diamantes que têm um dom, mas só precisam ser lapidados. Tem pessoas que têm uma facilidade, uma memória musical muito boa. Tem pessoas que já manifestam. Minha esposa conta que quando tinha 8, 9 anos já cozinhava, não é isso, amor? Então, de repente já manifestam desde criança ali que tem um chamado para aquilo. Não é nenhum chamado, que tem habilidade na cozinha. Então você já começa a manifestar alguma natureza de dom desde a sua infância. E quando isso é identificado pelos pais e é fortalecido e investido, é mais fácil, porque você tem alguém que acredita em você. E muitos pais não investem, não é porque não amam, é porque querem respeitar as decisões do filho. Mas quando você já enxerga que o filho faz algo e ele gosta do que faz,
e aquilo está centralizado na palavra, e você tem a oportunidade de investir, isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele já vai crescendo, ela já vai crescendo, amolando as ferramentas. Estão aqui aqueles que tocam, como o Jonathan, como os meninos, e eles sabem que é até mais fácil você aprender, né, na adolescência, na infância, já na fase de desenvolvimento, do que depois de crescido. Camila conta que aos 5 anos, eu não lembro, Mila, mas foi o primeiro solo na igreja, né? Então você vai identificando já na pessoa qual o propósito que ela nasceu para viver. De repente você vê que o seu filho ali ainda criança, ou o amiguinho se machucou, ele não tem medo de sangue, ele quer ajudar de alguma maneira, e de repente ele tem um sonho de ser médico na fase adulta. Então você começa a investigar isso. É interessante que quando eu me converti, eu ajudava o meu pai numa loja de couro, e trabalhava lá, tinha 16 anos, e de repente chegavam pessoas que não eram clientes ou compradores, mas eram pessoas que faziam parte da igreja que eu fazia parte, para se aconselharem ali, para pedirem alguma direção. Até que um dia meu pai chegou e ele disse: meu filho, você pode até vender couro e sapato, mas seu chamado é ser pastor, porque o povo vem até você, né? Você vê que existem coisas que você não procura, você amola ferramentas, você investe em algo que você sonha, vê um potencial, mas quando tem que acontecer, porque é vontade do Senhor, vem para as suas mãos, e você diz: meu Deus, eu não almejei isso, eu não almejei ser presidente de uma igreja, isso não traz nenhuma vaidade ao meu coração. Se o Senhor quiser levantar outro e o meu ciclo passar, amém. Mas pelo contrário, são desafios muito grandes que nós enfrentamos para que a obra de Deus ela possa caminhar. Mas de repente, quando eu vi, eu estava afunilado, já estava no lugar que Deus queria. De repente você não esperava ser aquilo que você é hoje, ou está onde você está hoje. Quem já te viu talvez em algum outro lugar, não acreditaria que hoje você estaria na igreja, ouvindo a mensagem do evangelho, da palavra. Então Deus ele vai cumprindo os seus propósitos em uma naturalidade tão grande, que de repente quando você olha, você já está dentro, Deus já está fazendo. Quanto mais você anseia por algo, quanto mais você luta por algo, parece que não acontece, mas quando você começa a descansar o seu coração, Deus começa a operar exatamente aquilo que você mais desejava, aquilo que estava no seu coração também, porque Deus é aquele que opera, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E é interessante que, entrando no texto bíblico, Jesus nasceu, o verbo de Deus foi encarnado, veio o Salvador. Mas havia um homem em Jerusalém, cheio do Espírito, já idoso, chamado Simeão. Pouco se lê ou se vê sobre esse homem, mas ele creu nas promessas sobre o Salvador, sobre o Messias, e o Espírito Santo de Deus falou com ele, que ele não morreria antes de ver o Senhor Jesus, antes de ver Cristo Jesus. Só que Deus não só o permitiu ver, mas o permitiu consagrá-lo também. Não sei se ele era um sumo sacerdote, a Bíblia não deixa claro, porque eram eles que faziam isso, mas se cumprindo o prazo de 8 dias, diz a palavra que Jesus foi circuncidado por ser judeu, e foi levado ao templo para ser consagrado. Como Jesus foi protegido por causa do período ali de Herodes, para que ele não fosse morto, então consequentemente, muitos já sabem que José ele fugiu com Maria para o Egito, e só saiu depois que ele teve segurança e foi morar em Nazaré. Mas ele sabia que a consagração precisaria existir com 8 dias de nascido, segundo a lei do judaísmo. Então eles levaram Jesus até o templo, de maneira escondida, para que ninguém soubesse. Porém Simeão, movido pelo Espírito, não foi alguém que disse: olha, fulano de tal chegou, tal pessoa está na igreja.
vai chegar a visita, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, porque ele tinha uma promessa. E de repente, quando ele chega no templo, está quem? José, Maria e o menino, com 8 dias. Naquele momento, possivelmente, pelo contexto que nós conhecemos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você entregaria o seu bebê de 8 dias nas mãos de qualquer pessoa que você não conhecesse? Então, pelo contexto bíblico, José e Maria sabiam quem era Simeão. E pela sua idade, por ser um idoso, todos sabiam que ele era um homem de Deus. São identificações bíblicas que nós começamos a ver pelas atitudes que acontecem no texto. E diz a palavra que naquele momento, José e Maria entregam Jesus a Simeão. E quando entregam a ele levanta Jesus para o alto e ele diz: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque eu contemplei a tua salvação. E não apenas ele pega Jesus e ele consagra Jesus, ele também profetiza acerca do menino, a ponto de José e Maria ficarem maravilhados com cada palavra que ouviam acerca de Jesus. Está aqui o Redentor de Israel, está aqui aquele que vai trazer salvação, mas que também será alvo e motivo de muitas contradições, onde muitos o rejeitarão. Ele sofrerá, uma espada traspassará a sua alma, mas isso acontecerá para que a intenção do coração de muitos seja revelada. No texto abaixo, a Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que também era uma idosa, que ficava no templo falando sobre Jesus, que o Messias havia chegado, apontando para o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Em Nazaré ele foi criado, em um pequeno povoado da Judeia, da Galileia. E é interessante que ali a função do seu pai era a carpintaria, porque era exatamente um negócio mais forte naquela época. E Jesus começou ajudando o seu pai, sendo um homem sábio, sem pecado, porém até os 30 anos, sem nenhuma manifestação ministerial. Fala para o seu irmão: a pregação agora começa. Aperta o cinto. Pergunta assim para o seu irmão: por que é que você nasceu? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Onde Deus quer chegar com você? Ou onde você permite que Ele chegue? Essa é a segunda classe que eu quero citar de pessoas. A primeira eu já citei. Você vai até onde você se permite ir. Mas já existem circunstâncias que Deus não permite que você toque, que você vá, que você chegue. Ele está te dando um livramento e você nem sabe. Deus está fechando uma porta que hoje você não entende, mas quando você olhar para trás, você vai dizer: muito obrigado, Deus, porque se eu tivesse entrado por essa porta, eu não estaria como eu estou hoje, nem seria quem hoje eu sou. Muito obrigado, Deus, porque eu não me envolvi nessa história, porque se eu tivesse me envolvido, eu poderia ter sido prejudicado. Muito obrigado porque o Senhor me apresentou essa cidade, porque o Senhor me apresentou tal pessoa que foi um instrumento em tuas mãos, para que hoje eu estivesse trabalhando com o que eu trabalho. Muito obrigado. Hoje você entende muitas coisas, mas antes você não entendia. Como hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Muitas vezes Deus gera proibições, muitas vezes Deus gera limites, mas os limites de Deus são simplesmente proteções, para que você não venha se machucar lá na frente, nem seja destruído, nem destruída, mas para que você possa viver o plano e o projeto de Deus na sua vida. Quantos creem que é assim? Meu Deus, por que eu não casei com essa pessoa? Hoje você está entendendo por que não casou.
Meu Deus, por que eu não comecei naquele ramo de trabalho? Hoje você entende por que não começou. Meu Deus, por que isso não aconteceu? E você vai vendo o quanto Deus cuidou de você. Por que o Senhor me trouxe hoje para a igreja Encontro das Águas? Foi só porque eu vi um cartaz na multimídia? Só porque eu quero ouvir uma mensagem? Ou porque Deus queria me fazer entender quem eu sou nele e quem é ele em mim? E de repente Simeão, ele tinha uma promessa de não morrer antes que visse o Salvador. Mas a promessa não determinava o tempo. É muito mais confortável quando você sabe daqui a tanto tempo isso vai acontecer. Quando uma mulher engravida, você já tem a noção, daqui a tantas semanas. E quando você não sabe, quando virá? Mas primeiro princípio que eu quero que você entenda é que você, como Simeão, nasceu debaixo de uma promessa. E você não vai morrer antes de viver o que Deus tem para você. Olha para o seu irmão e diga: você não vai morrer antes de viver o que Deus tem para você. Mas quando será? Quando Deus me levantará? Quando eu cantarei? Quando é que eu pregarei? Quando é que eu vou trabalhar e vou colher os frutos do meu trabalho? E vai sobrar, porque até agora não sobra nada. Eu sei de uma coisa: até agora pode não ter acontecido, você pode não ter vivido, mas para Deus não existe tempo, não existe idade. O nosso Deus é atemporal. E como Simeão, se o Espírito disse: você não morrerá até contemplar visivelmente a minha salvação, eu falo como profeta de Deus: não existe macumba, não existe catimbó, não existe inveja, não existem demônios, principados, potestades, nada que possam te impedir de viver o que Deus tem para você. Se você acredita que você é o Simeão de Caruaru e dessa região, diga aleluia e aplauda lindamente o Rei da Glória. Uma vida com propósito é entender: eu não morro. E quando a gente fala em morrer, não vá para o literal da palavra. Você pensa na morte física, mas tem gente que pensa que já morreu estando vivo, por tudo aquilo que está enfrentando. É tanto sofrimento na vida pessoal, no campo de trabalho e na família, que você diz: eu só faço respirar, trabalhar e viver. Viver no sentido de estar na terra, mas parece que já morreu. Morreu sim, morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para a desgraça, morreu para as obras de Satanás. Morreram todos os intentos do maligno contra a tua vida, mas para Deus você está vivo. E eu profetizo nesta noite, você que entrou aqui abatido, abatida, dizendo: Deus, eu preciso de forças para prosseguir. Receba renovo e um novo fôlego de vida da parte do Senhor. Quantos são aqueles que recebem? Digam aleluia. Diga: eis-me aqui, Jesus. E de repente a gente começa a olhar: meu Deus, mas quando será? Uma vida com propósito. Segundo princípio: saiba esperar o tempo de Deus. Fala para o seu irmão: saiba esperar o tempo de Deus. Meu Deus, a ansiedade não deixa, por isso que tem muitos doentes. As preocupações não deixam. Deus não diz que vai fazer, então Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tudo está contrário. É Deus mudando as coisas de lugar, mesmo sem entender o que está acontecendo. Como a canção do Thales Roberto diz: confie. Você nasceu debaixo de um propósito. E a promessa que Simeão tinha era que ele veria o Senhor.
mas ele não sabia que seria aquele que consagraria o Senhor. Diga para o seu irmão, diga: você vai muito mais além. Desse jeito não vai, falando aguado e insosso, assim não vai de jeito nenhum. Fala com fé para o seu irmão. Em primeiro lugar, deixe de preguiça, se endireite na cadeira, que você tem uma voz linda. Fale para o seu irmão com fé: você vai muito mais além do que aquilo que você imagina. Diga: Deus fará muito mais. A sua palavra diz que aqueles que esperam nele viverão. O que os nossos olhos nunca viram, o que os nossos ouvidos nunca ouviram e nunca penetrou em nosso coração, é isso que Deus tem para aqueles que esperam nele. Se você crê que você é um desses, diga amém. Esperar o tempo de Deus, mas quando? Pelo jeito todos respeitavam Simeão. O acesso ao templo era restrito, mas até Ana e José sabiam quem era Simeão, porque entregaram ao menino. Segundo princípio, esperar o tempo. Terceiro princípio, sensibilidade à voz do Espírito. Ninguém vai tocar a trombeta, vou impostar ainda mais a voz. Atenção, atenção, quarta-feira, culto do renovo na igreja Encontro das Águas, não perca, às 8 horas. Nenhum narrador de circo. Diga para o seu irmão: quem vai te sinalizar é o Espírito Santo, movido. Agora isso aqui é forte. Sabe o que quer dizer a palavra movido no original grego? Empurrado pelo Espírito. Você já viu uma folha no meio do vento? Ela tem força. Você não tem força contra o sopro de Deus. Você quer retroceder, mas no original grego aqui é Deus te soprando. Eu quero, movido pelo Espírito, empurrado pelo Espírito. De leve, dá um empurrãozinho aqui. Levanta o braço do teu irmão, de leve, de leve, de leve. Para ele não sentir dor. Aqui de pronto, de leve. Diga assim para o seu irmão: empurrado pelo Espírito. Cheguei na academia, estava indisposto para malhar. Malhei só a mente. O que é malhar a mente? É ir para a academia, tapear e voltar para casa. De repente, quando eu encontro o irmão: já vai, pastor, já vou. Não, vai agora não, vamos malhar comigo, que eu tenho um negócio para lhe perguntar. Uma preguiça, meu Deus do céu, cansado de segunda-feira, já preguei a semana toda. Vamos, meu irmão. E naquela conversa, ele: pastor, só está puxando isso, coloca mais peso aí. Eu falei: meu irmão, eu não tenho a sua estatura, nem o seu tamanho não, nem a sua força. Coloque que o senhor aguenta. Daqui a pouco eu estava pegando pesado, daqui a pouco eu estava malhando. Eu digo: mas rapaz, você me empurrou para malhar. Diga para o seu irmão: é isso que o Espírito Santo faz. Mesmo com a sua indisposição, mesmo sem você querer, quando você vê, você está dentro. Você não pediu para estar, você não pediu para viver, mas a Bíblia não diz que foi Simeão que pediu, a Bíblia diz que foi Deus que falou. Movido pelo Espírito, ele foi até o templo. Tenha sensibilidade, porque Deus está falando. Deus está soprando. O que é o falar de Deus? É aquela inclinação, mas não é coisa da minha cabeça, é algo que não sai de mim, me traz paz e está fundamentado na palavra. Faça isso, movido pelo Espírito. Aí agora faz assim: vem cá, Jonathan, vem cá, bem rapidinho. Não é nada demais não, vem cá, pronto. Como é movido? Fica aqui do meu lado, Jonathan. Vamos lá. Pronto, Jonathan. Eu te dou um empurrãozinho e tu me dá outro. Pronto, pronto. Vá, pode me dar agora. Eita, mas você pegou valente, né? Vem cá, te amo, rapaz. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Jonathan. Diga assim pro seu irmão: diga: Deus vai te mover. Diga: Deus vai te saculejar, mas Ele vai te levar ao centro.
da vontade dEle. Ele vai te levar ao encontro de Jesus. Ele vai te levar exatamente ao lugar onde você vai beber de uma fonte inesgotável, do pão vivo que desceu do céu. Você não apenas verá, mas você tocará na promessa de Deus. Diga aleluia. Deus prometeu que Ele veria. Mas Ele não apenas viu, Ele tocou. Uma vida com propósito, ela é vivida em plenitude. Fala para o seu irmão, ela é vivida em plenitude. Mateuzinho, vem cá. Vem cá, Mateus. Eu estou na esperança, porque você é magro, de que os seus ossos não pesem mais do que o seu corpo. Estou vendo, Mateus, Deus cumpriu a promessa. Mas você não vai apenas ver, você vai segurar nos seus braços a promessa de Deus. Fala para o seu irmão, você vai segurar nos seus braços a promessa de Deus. Você crê nisso? Amém ou não amém? Aleluia ou não aleluia? Te amo, meu lindo. Diga para o seu irmão, fortaleça os braços. Já tem gente que diz, já estou velho, já estou com mal de Parkinson, já estou aqui, já passando mal, já esperei muito. Diga para o seu irmão, Deus te dará força, e você segurará a promessa, o filho da promessa. Se antes não deu certo, o casamento agora vai dar. Se não deu certo o relacionamento lá atrás, agora vai dar. Se não deu certo o empreendimento lá atrás, agora vai dar. Por quê? Porque como Simeão você caminha debaixo da promessa. Último princípio. Simeão disse, Senhor, pode me levar agora. Mas o Senhor levou ele além. O Senhor disse, profetize. Você não vai morrer antes de viver o que Deus tem para você. Assim como foi na vida de Simeão, Deus tem uma promessa para realizar na sua vida. Assim como ele contemplou e segurou em seus braços o Senhor Jesus, se prepare para nesses dias segurar a promessa de Deus, a herança que Deus tem para você. Você não morrerá antes de cumprir o propósito de Deus nessa terra. Receba em nome de Jesus. E naquela hora ele profetizou. Só foi ou foram coisas boas, coisas ruins também. Uma espada traspassará a sua alma, mas ele veio para que o coração de muitos seja revelado. Último princípio de quem caminha debaixo de um propósito: profetize. Diga para o seu irmão, profetize. Já vai para o trabalho profetizando desgraça. Muita gente é assim. Meu Deus do céu, isso é uma peste, esse trabalho. Eu tinha que levantar essa hora mesmo. Ô patrão infeliz. Eita povo para me fazer raiva. Ô abençoado e abençoada. E quem está desempregado? Eita menino para me dar trabalho. E quem quer ter filhos e não está conseguindo? Não pode. Meu Deus, como eu queria que isso aqui fosse daquele jeito. Mas se não é, meu irmão, e você gosta, então se adapte. Meu Deus, por que isso aqui está assim? Diga para o seu irmão, profetize.
o que está no coração de Deus. Ele não só profetizou bênção não, ele profetizou o que aconteceria. Deus, assim como ele fez através da vida de Simeão, ele está levantando uma geração que, como profeta, teve a visão do vale de ossos secos e profetizou. Nós vamos profetizar. Já chegou na sua loja e já disse: pela fé, hoje eu vou vender como nunca. Já chegou? Já chegou para o marido e falou para dentro, não fala para fora não: eu te amo, mas tu me faz tanta raiva, mas eu profetizo que serás um canal de Deus nessa terra, e Deus vai te usar muito. Vai, porque eu não quero te deixar não. Olhou para a esposa e disse: eu faço tudo, mas ela disse que eu ainda não dou dinheiro. Deus te abençoe, minha filha. Deus vai mudar teu coração. Profetiza, fala para o seu irmão, diga: profetiza. Diga: profetiza sobre o vale de ossos secos. Simeão nasceu com um propósito. Qual foi o propósito de Deus na vida dele? Ver o Salvador. Mas ele, preste atenção, esperou o tempo de Deus. Ele segurou a promessa. Ele profetizou. Deus foi muito mais além do que o que ele havia imaginado. Agora tudo isso porque ele era cheio do Espírito. Dá uma sacolejada no teu irmão e diz: cheio do Espírito. Quer viver o melhor de Deus? Seja cheio. Não seja cheio nem cheia de oratória, de palavras bonitas, de idolatria A, B, A, C. Seja cheio do Espírito, porque só tem uma presença que nos completa, que nos preenche, que sacia a nossa fome natural, espiritual e da alma. É a presença de Deus. Uma geração cheia. Antes de segurar a promessa, a Bíblia diz que ele era cheio. E nós estamos vivendo a geração mimimi. Não me toque. Se o microfone de fulano estiver mais alto que o meu, eu não canto. Se eu não pregar, eu não fico na igreja. Se não for assim, eu não quero. Uma geração que você não pode dizer nada. Estamos vivendo uma geração que quer ser cheia depois que segurar a promessa. Assim é muito fácil. Gastar com dinheiro no bolso é fácil. E administrar as contas sem ter praticamente como pagar. Diga assim para o seu irmão: é difícil. Diga: mas ele era cheio antes de viver a promessa. Quer viver o que Deus tem para você? Quer viver a exaltação? Seja cheio e cheia na sua casa. Seja cheio na fila de um banco. Seja um ser humano, não simplesmente que tem bondade no coração, mas que tem carisma, generosidade. Só cobre das pessoas aquilo que você também dá. Pare de cobrar dos outros aquilo que nem mesmo você consegue fazer. Nós precisamos entender que Deus quer nos encher na nossa vida secreta, e o que vem a público é aquilo que já aconteceu lá dentro, é aquilo que Deus já fez no nosso interior. Antes de viver do lado de fora, você precisa viver interiormente o que Deus tem para você. Você não vai ser cheio nem cheio do Espírito simplesmente porque viveu a promessa. Você vai ser um Simeão dessa geração. Primeiro você será cheio e cheia, e assim Deus te fará viver a promessa e segurar a promessa, desfrutando do melhor dessa terra. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória! Ser cheio. A gente muitas vezes espera que saia o extraordinário, humanamente se falando.
E Deus, Ele é tão simples. Eu vou terminar com uma coisa que é muito forte. Simeão entrou no templo e ele pegou Jesus. Ou foi Jesus que pegou ele? Quem tem ouvidos, ouça essa revelação. É chegado o tempo que a igreja precisa entender que pode pegar Jesus. Você está entendendo? O véu foi rasgado. Você pode segurar na presença dEle. Você pode mergulhar na intensidade da adoração. Você pode viver o melhor de Deus. Não entenda que só é Deus que te leva nos braços. Você pode agarrar Jesus, como a mulher que tinha um fluxo de sangue. Você pode segurar Jesus. Diga para o seu irmão: você pode segurar Jesus. Às vezes você olha e diz: Deus, segura na minha mão. E Deus está dizendo: você pode segurar. Ela está estendida para você. Estenda a sua para mim. Deus tem tanto a fazer, e muitas vezes o que falta na gente são atitudes. O Senhor quer nos fazer viver o melhor dessa terra, mas não estamos vivendo porque não estamos permitindo. Experiências lindas Deus quer trazer numa segunda, numa terça, numa quarta. Não espere tanto das pessoas. Diminua as suas expectativas. Espere em Deus. Como foi cantado nessa noite, eu preciso aprender um pouco aqui e ali, que Deus cuida de mim. Você está pedindo a Deus o que Ele já te deu. Você está hoje aqui nessa noite, mas faça uma retrospectiva. O quanto você sofreu para chegar até aqui. Diga assim para o seu irmão, diga: foi duro, não foi? Não posso descer o cabo, não dá. Diga para o seu irmão: foi duro, mas você está vivo. Segure Jesus. Amém. Segure. Dá um abraço. Feche os seus olhos e dá um abraço em você mesmo, nos seus ombros, como se você estivesse abraçando o Senhor. Será que você pode sentir nessa noite a alegria, a suficiência de abraçar o Rei da Glória e de saber que Ele te basta, que a graça dEle te basta? Tu és suficiente, Jesus. Tu és suficiente. Distante de ti